Olá, tudo bem? Eu sou o professor Vini, sou professor de História. Estou aqui corrigindo a prova da UFSC, prova amarela 2017. Vamos corrigir a questão 05. Vale lembrar que essa questão está na descrição do vídeo. Então, se tu quiser acompanhar, aliás, tu deve acompanhar, sugiro que tu primeiro resolva, inclusive, as questões para depois assistir essa correção para valer a pena, né? Tu tem que tentar ali exercitar e depois comigo tu vê onde é que tu errou e aí os comentários que eu posso vir a fazer para te ajudar, tá bem? Então vamos lá. A questão 05 é a questão sobre povos indígenas, ok? E aí ela vai trazer o seguinte para ti na proposição 01. Santa Catarina não registra, vamos anotar, não registra conflitos envolvendo comunidades indígenas. Conflitos indígenas. Vamos botar. Não. É claro que não do não. É claro que a gente tem conflito indígena e é um problema que assola todos os estados do Brasil em relação a essas comunidades indígenas. Qual é o grande problema? Posse da terra, demarcação de terra, demarcação de aldeias indígenas. E aí um embate que são 500 anos de disputa. Então é muito pouco provável essa questão aí, só com uma ingenuidade mesmo a gente marcaria ela como correta, né? Até porque, olha o que diz o resto, né? Entre outros fatores, por ter investido o governo de Santa Catarina ao longo dos anos em políticas de integração desses povos à sociedade. Isso também a gente sabe que não ocorreu. Então, 01 está errado. 02. Com a missão de converter os indígenas ao cristianismo, os jesuítas, os padres jesuítas da Companhia de Jesus, proibiram hábitos culturais como, por exemplo, antropofagia. O que é antropofagia? Comer carne humana. Antropo, homem, fagia, comer. Então, é verdade, a gente tem aí povos indígenas, sobretudo os tupinambás, povos que habitavam principalmente o litoral do Brasil, que faziam rituais de antropofagia. Então, eles comiam, sobretudo, o seu inimigo, eram guerreiros aos quais eles derrotavam, eles aprisionavam e depois eles comiam partes desse corpo, imaginando que eles estariam se apoderando de um espírito vencedor, né? Então, basicamente, guerreiros eram comidos, para que dessa forma você, comendo um guerreiro, então ficasse mais forte, ok? Então, os jesuítas vão acabar com a antropofagia, com a poligamia, é um hábitos cultural da tradição judaico-cristã, a monogamia. E os indígenas também não tinham esse tipo de prática, eles praticavam a poligamia, que é então relações como casamento com mais de uma pessoa. E a nudez, é verdade, toda nudez será condenada. Então, a antropofagia, a poligamia e a nudez é combatida pelos jesuítas. Entre outras ações, ainda criaram os chamados aldeamentos, as missões jesuíticas, locais onde os indígenas viviam sob a proteção dos religiosos. Perfeito, essa 2 aí vai estar correta, tá? Depois vem a 04. O que diz para nós a 04? Os primeiros colonizadores chamavam pejorativamente de índio toda a população que vivia no território da América Portuguesa. Então, índio. Pois não se haviam dado conta da grande variedade de culturas que ocupavam o vasto território. Essa questão é uma questão chatinha, tá? Ela tem ali um fundinho de verdade. Por quê? Porque a gente não está usando a palavra no plural. A gente poderia se incomodar com isso aí. Mas a ideia básica aqui é que tu vai lembrar que o índio faz uma associação com a ideia das Índias, né? O primeiro colonizador europeu que cá esteve foi Cristóvão Colombo, né? Numa navegação que ele realizou para a Espanha. E é o Cristóvão Colombo que tem uma certeza, uma convicção de que ele havia chegado nas Índias e, portanto, ele chamou
os povos que aqui habitavam de índios. Okay? Então, essa alternativa 4 ela não pode estar certa aí de nenhuma maneira, mas poderia dizer, pela ideia do índio estar no singular, que não se deram conta da validade. Mas é um pega-ratão, a ideia é essa aqui, tá? 08. O que diz a 08? Como parte do projeto nacionalista de brasilidade, a ideia de enaltecer a imagem dos indígenas repercutia intensamente nas propagandas do governo Vargas. Tá certo, tá? O governo Vargas ele vai enaltecer essa ideia, sobretudo a partir dos seus projetos nacionalistas, O nacionalismo de Vargas vai estar presente aí nessa questão, então vai estar correta essa alternativa. Depois a gente tem a 16. O que diz a 16 para nós? Durante o Império, e aqui talvez venha a parte mais difícil dessa questão, as outras são fáceis. Durante o Império, com a aprovação da Lei de Terras, o que é essa Lei de Terras? É a primeira lei que vai regir o problema da terra no Brasil, a posse da terra no Brasil. Veja, 1850. Os portugueses estão aqui desde 1500, a exploração, a montagem do sistema colonial, 1500. 1850 o governo brasileiro faz a Lei de Terras. O que dizia a Lei de Terras? Que todo aquele indivíduo que já tinha posse sobre a terra deveria fazer o registro dela e já estaria automaticamente sendo seu dono. Mas que as terras que pertencessem a ninguém, elas passariam a ser do Estado. E que a iniciativa privada poderia comprar essas terras se o pagamento fosse feito à vista. Veja bem que aí nós temos um problema. Qual é o problema da Lei de Terras? O problema é que a maior parte da população brasileira, que poderia sonhar em ter um pedaço de terra, e de repente até poderia comprar, ela poderia, se tivesse algum tipo de financiamento, que pagamento à vista por terra não é uma propriedade barata, não é um bem barato. Então quem é que pôde comprar as terras que não eram ocupadas por ninguém? É a elite brasileira. Então a questão dos indígenas vai ficar de fora da Lei de Terras, tá? Mas vamos só pegar o que diz bem certinho o texto. Durante o Império, com a aprovação da Lei de Terras, agora tu sabe o que é, as chamadas terras devolutas foram disponibilizadas por tempo determinado para a reivindicação de posse dos povos indígenas. Não, tu precisa saber que essa questão indígena, associada às terras, para criar o que nós temos hoje, que são essas áreas demarcadas, as reservas indígenas. As reservas, elas são uma conquista muito recente, só da Constituição de 1988. Então, lá ainda no Império Brasileiro, nós não temos, infelizmente, nenhuma política de preservação de terras indígenas, tá? Aí, vamos falar da última, 32. O que diz para nós a 32? Embora existam garantias legais, quais são as garantias legais? São essas reservas aqui criadas na Constituição de 88. O direito dos povos indígenas à terra tem sido ameaçado constantemente, que é aquilo que nós falamos lá na 01, por conflitos com agricultores, com pecuaristas, com madeireiras e com mineradores, que se interessam, obviamente, por essas riquezas que estão presentes na terra indígena. Então, a 32 também vai estar certa. E aí, nessa questão, então, nós temos uma somatória que vai dar 42. 32, 40, 42, e aí fecha o grupo. Ok? Qualquer dúvida, manda aí que eu te ajudo. Vamos continuar resolvendo essas provas todas que temos aí pelo sul do Brasil. Tá bom? Valeu, um grande abraço!